Continuando com as alachot de Purim e Megilat Esther, a gente se encontra na alachá Vav. Fala que tu Shanaruch. Bapurim, Arvit, Shacharit, Mincha, Omrim Alanissim, Vem Shachach, Dino, Kemo, Bechanuka. Em Purim, assim também como em Hanukkah, nós fazemos uma tefilá especial dentro da Amidah, chamada Alanissim, no qual a gente lembra dos milagres de forma geral que aconteceram com a Israel, e mais especificamente tem um texto da tefilá ligado a Purim. Igual Hanukkah tem um texto ligado a Hanukkah, os Hashmonaim, e em Purim tem um texto ligado a Mordechai e Esther. Ele deve ser feito na Amidah durante todo o dia de Purim. Caso a pessoa esqueceu, fala que tu Shanaruch, a alachá é igual com relação a Hanukkah, como foi falado 2 simanim para trás nas alachot de Hanukkah, que lá está escrito o seguinte: se a pessoa esse alanissim ele é feito logo depois do modim, e depois do alanissim vem a parte ve'al kulam mitbarach vechulei. O que acontece se a pessoa esqueceu de fazer o alanissim? Então depende. Se ele já falou Baruch atah Hashem, da brachá seguinte, ele falou o nome de Hashem, então não volta. Mas enquanto ele não falou o nome de Hashem da brachá seguinte, mesmo que ele já tenha começado a brachá, caso ele não tenha dito o nome de Hashem, você volta para a parte de Alanissim, fala o Alanissim, Bemei Mordechai ve Esther e segue em frente. Mas se já falou o nome de Hashem, não precisa voltar e não precisa rezar de novo, porque é só um agradecimento. Caso a pessoa não tenha feito, a tefilá pode seguir em frente. É diferente, por exemplo, de Aleva e Avó, que são partes obrigatórias que vêm falar do sentido e do significado do dia, que é obrigatório, aqui é um agradecimento a mais colocado depois do modim, que caso a pessoa não tenha feito, não precisa voltar. Próxima alachá. Alachá Zayin. Chayav kol adam ben ish ben isha lishmoa kirat Megillah balayla uvayom. Tanto homens quanto mulheres são obrigados a ouvir a Megilat Esther, tanto de noite quanto de dia. A Megilat Esther é lida 2 vezes, à noite e de dia, e essa é uma obrigação que vale tanto para homens quanto para mulheres. Embora, geralmente, mulheres elas são pturot mi mitzvata secha zman grama, mulheres não precisam cumprir mitzvot que tem um tempo específico, como, por exemplo, o tefilin, que é só de dia, ou outras mitzvot AC, mitzvot que você tem que fazer elas, você tem que cumprir, não proibições, mitzvot AC. Então, Megilat Esther também, a priori, Megilat Esther é uma mitzvah que você tem que ouvir ela num tempo específico, no dia 14 à noite, no dia 14 de manhã, ou 15 para quem está em Yerushalayim, mas de forma geral ela tem uma data e um horário específico para ser cumprida. Então, embora geralmente mulheres são pturot, elas são isentas desse tipo de mitzvah, já que a Messibá, na história de Purim, o decreto para a destruição, para a aniquilação de todo o povo judeu incluía as mulheres, e também, já que o milagre de Purim ele foi feito principalmente através de uma mulher, Esther, as mulheres se tornaram obrigadas a ouvir a Megillah. Então, tanto à noite quanto de dia, homens e mulheres que já têm idade de bar mitzvah e bat mitzvah, já têm obrigação de cumprir mitzvot, devem ouvir Megillat Esther. Por isso mesmo mulheres solteiras, não casadas, que geralmente acabavam ficando mais em casa, elas têm a obrigação de ir ouvir a Megillah no Beit HaKnesset. Embora diferente da obrigação do homem que deve ouvir com minyan, a mulher tem menos obrigação de ouvir com minyan, com certeza é bom. Berová Madrat Melech, diz o pastor, quanto mais gente, mais engrandece isso a Kadosh Baruch Hu, que tem mais gente ouvindo junto. E às vezes, mesmo que tem um grupo de pessoas estudando num lugar, eles precisam sair de lá para ouvir com mais gente. Mesmo assim, as mulheres não têm exatamente a obrigação de ouvir com minyan. Hoje em dia, o costume é que as mulheres sim ouvem com minyan, no Beit HaKnesset, mas é uma obrigação menor. Então, caso ela não pode, caso as mulheres não tenham como ir para o Beit HaKnesset, alguém tem que ler para elas em casa. Elas devem ouvir a leitura da Megillah em casa. Com relação a brachá, tem uma pequena diferença entre homens e mulheres, assim no costume Ashkenazi, assim o Uremá traz, que de acordo com algumas opiniões entre os Ashkenazim, as mulheres não têm mitzvah de ler a Megillah, elas têm mitzvah de ouvir a Megillah. Obviamente que elas podem ler também para cumprir a mitzvah, mas ela tem principalmente a mitzvah de ouvir.
Pode ser que ela ouve de outra pessoa ou dela mesma lendo. Então, a brachá para as mulheres é lishmoa mikra Megillah. Já os homens, eles fazem mitzvah, eles fazem a brachá al mikra Megillah. Mas quando alguém vai fazer a brachá para todo mundo no Beit HaKnesset, e tem lá homens também, a brachá que se faz é al mikra Megillah. Isso é válido tanto para homens quanto para mulheres. A diferença é realmente se vai ser uma leitura somente para mulheres. Na continuação, a gente vai ver um pouco mais sobre as brachot. וגם את הקטנים חייבים לחנך אותם שישמעו קריאת המגילה. Também crianças pequenas, existe uma mitzvah de Rabanan de chinuch, de educação. Devemos educar crianças a cumprir mitzvot. Mesmo que o cumprimento da mitzvah obrigatório é só a partir da idade do bar mitzvah e do bat mitzvah, a gente tem que começar a educar as crianças desde pequena ao cumprimento das mitzvot, e assim quando eles crescerem vai ser mais fácil, não vai ser uma novidade muito grande, uma mudança muito grande, difícil de cumprir. Então a gente vai educando eles de acordo com a capacidade. Crianças que já conseguem ir para o Beit HaKnesset e ouvir a leitura da Megillah, deve-se levar eles. O Mikol Makom lo yaviu le Beit HaKnesset kanim beyoter, porém crianças muito pequenas, que no Beit HaKnesset eles não vão ouvir, eles só vão atrapalhar, não deve-se trazer eles no Beit HaKnesset, porque eles atrapalham as pessoas que estão lá na sinagoga querendo ouvir a Megillah, e como a gente vai ver nas alachot mais pra frente, caso a pessoa perca parte da leitura por barulho, ele não tenha ouvido parte da leitura da Megillah, ele perdeu, mesmo que seja uma palavra, ele não cumpriu a mitzvah. Então, crianças muito pequenas que fazem muito barulho, não deve se levar para o Beit HaKnesset e deve se dividir, os pais primeiro um ouve e depois o outro. Halakha Het. מגילה של לילה אסור לקרות קודם צאת הכוכבים, אף על פי שמצטער הרבה מחמת התענית, אך יכול לטעום קצת קודם המגילה, כגון קפה וכדומה, כדי להתחזק מעט מחולשת התענית. המגילה כלידה à noite. Fora de Jerusalém, fora de cidades emuralhadas que leem no dia 15, a maioria das cidades leem no dia 14. E o dia 14 é no dia pós-jejum. Se jejuou no dia 13 e tem a leitura da Megillah no dia 14. Então, o que acontece aqui? Antes de ler a Megillah, é proibido comer. Na hora que você tem uma mitzvah na sua frente a ser cumprida, que ela tem um horário que você precisa cumprir ela, não se pode comer antes de cumprir essa mitzvah. Então, a Megillah à noite, eu não posso ler, não posso comer antes. Por outro lado, eu não posso antecipar demais a leitura da Megillah. A Megillah tem que ser lida no dia 14 à noite, depois do Tzeta Kochavim, depois da saída das estrelas. Então, eu preciso esperar o jejum acabar, chegar a Tzeta Kochavim, a saída das estrelas, e aí ler a Megillah. Então, alguém que está com muita fome, o que ele pode fazer? Não pode se antecipar a leitura da Megillah. A leitura da Megillah tem que ser realmente depois de Tzeta Kochavim. Só em casos muito críticos, alguém que está viajando, ele não vai ter como ler no caminho, ou um hayal que ele está saindo para o sheruto dele, ele não vai poder fazer isso depois, aí é possível antecipar um pouquinho, ainda no dia 13, a partir do horário chamado de Plaga Mincha. Não vamos entrar agora no que é esse horário específico, mas de qualquer jeito, de forma geral, não se pode antecipar a leitura da Megillah. Então, o que acontece com alguém que está muito fraco, ele não consegue, ele não vai conseguir se concentrar na leitura da Megillah devido ao jejum. Então, nesse caso, que a pessoa não vai conseguir se concentrar direito, ele pode comer alguma coisinha, ele traz aqui tomar um café, ou às vezes até mesmo um pedacinho de bolo pequeno, só para que ele consiga agora se concentrar e ouvir a Megillah. Então, nessa situação em que realmente ele não vai aguentar ouvir a Megillah inteira sem comer, mesmo que seja só meia hora a leitura da Megillah, ele pode comer, experimentar alguma coisinha e depois ouvir a leitura da Megillah. Mas alguém que consegue, alguém que não tem essa necessidade de comer, ele aguenta esperar mais meia hora até o fim da leitura da Megillah, deve-se realmente esperar, ouvir a Megillah e comer somente depois.